Salve, salve, galerinha. Vamos lá para mais uma questãozinha. Isso aqui é uma questãozinha clássica que cai bastante aí em vestibular de federal, vestibular militar, SpaceX, esse tipo de coisa. Que é a seguinte: a gente tem aqui um triângulo, que é um triângulo qualquer, né? Esse triângulozinho aqui ABC. E a gente tem inscrito nesse triângulo um retângulo que tem base x e altura y, a determinar. As informações que a gente tem sobre o triângulo é o tamanho da base dele e o tamanho da altura dele. E aí a questão pede determinar x e o y, ou seja, as dimensões do retângulo, de modo que a área do retângulo seja máxima. Então a gente pode mexer nessas dimensões desse retângulo inscrito nesse triângulo, de modo a fazer com que a área dele seja máxima. Como a gente pode fazer isso? Bom, é um probleminha simples de resolver e assim, a partir do momento que você vê a solução, essa aqui é uma solução que eu vou fazer, é uma solução geral, ou seja, a base e a altura do retângulo, do triângulo aqui, elas não têm um valor específico, você vai ver que é só bater o olho e resolver o tipo de questão, tá? É bater o olho e resolver. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente pode fazer é puxar uma semelhança de triângulos. A gente tem aqui 3 triângulos aqui que são semelhantes, né? A gente tem esse triângulozinho aqui, a gente tem esse triângulozinho aqui e a gente tem o triângulo grandão, certo? Vamos precisar de uma semelhança só. Repara que, como isso aqui é um retângulo, essa linha aqui é paralela a essa, ou seja, este ângulozinho aqui, ele é o mesmo que esse, certo? Deixa eu fazer melhor aqui. É o mesmo que esse. E este ângulozinho aqui é o mesmo que esse. Ou seja, esse triângulo aqui de cima é semelhante ao triângulo grandão, porque os ângulos internos aí são todos iguais, certo? Sabendo disso, vamos ver se eu consigo apagar isso aqui. Não sei se eu vou conseguir apagar. Sabendo disso, a gente pode puxar aqui a semelhança. Então, olha só. O triângulo, o grandão, é o triângulo ABC, então eu vou seguir essa ordem aqui para escrever o nome dele, né? No sentido... Começar pelo vértice B, vou no sentido horário. O triângulo BAC é semelhante ao triângulo, esse aqui de dentro. Que triângulo é esse? É o triângulo PAQ, né? É semelhante ao triângulo PAQ. Essa semelhança aí... Eu vou deixar isso aqui escrito para mostrar que a nossa semelhança é essa. Essa semelhança aí, a gente pode tirar o seguinte. A gente pode fazer, por exemplo, a base do triângulo grande dividido pela base do triângulo pequeno. Então, a base do triângulo grande é B, dividido pela base do triângulo pequeno, que é X. Tem que ser igual à divisão da altura do triângulo grande, que é H, pela altura do triângulo pequeno, que é essa altura. Deixa eu fazer em roxo para ficar melhor. A altura do triângulo pequeno é essa altura aqui. Essa altura aqui é H menos Y, que é a altura do nosso retângulo, certo? Então, H menos Y. E aí, essa igualdade aqui, a gente vai tentar fazer o seguinte. A gente vai tentar deixar uma dimensão do retângulo em função da outra, ou seja, um x em função de um y. Então, vamos tentar isolar essa letra x. Aqui a gente pode fazer a nossa famigerada multiplicação cruzada, certo? Deixa eu pegar essa relação, isso aqui tudo, e colocar aqui para baixo, que eu acho que vai ficar melhor. Daqui a gente consegue fazer o seguinte, multiplicando em cruz, a gente vai ter que x vezes h é igual a b, que multiplica h menos y, certo? E aí, o que eu vou fazer? Esse h, como eu quero deixar o meu x sozinho, esse h aqui eu vou pegar e passar para ele para o outro lado, dividindo. Então, o x vai ser b dividido, não gostei, b dividido por h, que multiplica h menos y, certo? Beleza. O cara tem toque, né? O cara não consegue. Pronto. Então, aqui está uma relação entre o x e o y, que são as duas dimensões do nosso retângulo. Agora, vamos lembrar o seguinte, a gente não quer que a área desse retângulo seja máxima. A área de um retângulo, como ela é calculada? Bom, a área de um retângulo, vamos lá, fazer de azul aqui, ó.
a área do retângulo, né? Vou colocar a letrinha R, ela é a base do nosso retângulo é x, vezes a nossa altura, que é y, certo? E a gente vai fazer o quê? Pegar esse x aqui e substituir ali, tá? Basicamente vai ser isso que a gente vai fazer. Então, olha só, a área do nosso retângulo vai ser x, quem é x? B dividido por h, que multiplica h menos y, vezes a altura, que é y, certo? Então, olha só, a área do nosso retângulo vai acabar virando uma função, né? A área dele é uma função cuja nossa variável aqui é o y, certo? A área do retângulo vai ser uma função, vai ser em função do y, porque dependendo do valor de y que a gente escolher aqui, que é a única dimensão do retângulo, vai dar um valor da área, né? Lembrando que b e h são números que são dados, é a altura e a base do triângulo grande. E aí, como a gente quer saber a área máxima desse retângulo, a gente está procurando aqui o máximo dessa função. Que função é essa? Cara, se você reparar bem, eu só vou fazer a distributiva aqui para mostrar, né? A área do retângulo em função da variável y faz a distributiva, vai ficar o seguinte, vai ficar aqui y vezes h vezes b sobre h. Então, vai ficar y vezes h dividido, vezes o b dividido por h. O h vai cancelar, vai ficar y vezes b. Então, a gente tem py menos y vezes y vai dar y ao quadrado e o b sobre h continua. Então, fica y ao quadrado vezes b sobre h. Se você reparar bem, isso aqui é uma função de y do segundo grau, em que a gente tem o termo ao quadrado e o termo de expoente 1. Ou seja, isso aqui vai ser uma parábola com a concavidade para baixo, certo? Então, ela tem que ter, de fato, um ponto de máximo, certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui o gráfico dessa parábola para a gente ter uma ideia. Como que vai ser o gráfico dessa função? A gente quer encontrar o máximo dela. Ah, é só a gente usar as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Verdade, isso aí vai funcionar. Lembrando que a nossa função é a função da área em relação à variável y. É só a gente usar aí o x do vértice e o y do vértice. Eu sei, cara, mas tem jeito mais fácil. Por exemplo, a nossa função já está fatorada. Olha para cá. Já está fatorada, né? Então, olhando para essa expressão aqui, quem são as raízes dessa função? Quem é os y, que quando eu substituir aqui o valor do y vai dar zero? Bom, como isso aqui é uma multiplicação, um valor de y vai ser zero, né? Se esse y for zero, zero esse termo inteiro. Então, uma das raízes dessa função é o zero. Vamos fazer aqui, né? A nossa parábola. Então, ela vai passar por aqui com certeza. Como ela tem um ponto de máximo, ela vai fazer assim. A nossa parábola vai fazer assim. Certo? Essa é a nossa parábola. Um ponto ali é o zero e o outro ponto, a outra raiz é essa. Que outra raiz é essa? Ó, quem vai zerar esse termo aqui? Quem é? H menos quem dá zero? H menos H, claro. Então, o y tem que ser H, certo? Então, o zero e o H são as duas raízes dessa função. E aí, a gente quer achar o quê, meu camarada? Esse ponto aqui, ó, que é o ponto de máximo. O ponto de máximo é o x do vértice, e o x do vértice você já sabe que é metade das raízes ali, né? É a média aritmética entre as duas raízes, é o meio. Então, entre 0 e h é h sobre 2, é a metade. Se a gente colocar, então, h sobre 2 na nossa função, a gente vai encontrar a área máxima. Claro, se o y for h sobre 2, a gente vai encontrar a área máxima. Só que se o y é h sobre 2... quem vai ser o nosso x? Pô, cara, lembra da nossa expressão aqui? Vamos lá, vamos usar aquela expressão. A gente já sabe que o y tem que ser, ó, eu vou até colocar de roxo aqui, ó. O y tem que ser h sobre 2, para a nossa expressão ficar máxima. Se o y for h sobre 2, quanto vai ficar isso aqui? Quanto vai dar o nosso x? Vamos lá, vamos calcular o nosso x. X vai ser igual b dividido por h, que multiplica h menos o y, que é h sobre 2, certo? Só que h menos h sobre 2 é h sobre 2, porque você tem um número menos a metade, vai sobrar a metade, né? Você tem 10, tira 5, sobra 5. Então, o x é igual b dividido por h vezes h dividido por 2. Olha que coisa linda aqui, hein?
H com H morreu, sobrou então que o nosso x tem que ser... Opa! X é igual a quem sobrou? Base dividido por 2b sobre 2. Olha lá. Então, cara, se você reparar direitinho, quem tem que ser as dimensões aqui do nosso retângulo? Quem tem que ser, aliás, quem tem que ser o x? Quem tem que ser o y para que a área desse retângulo inscrito num triângulo qualquer seja máxima? Ó, o x tem que ser metade da base, ou seja, o tamanho da base do retângulo tem que ser a metade da base do triângulo. E quem tem que ser o y? O y tem que ser metade da altura. Então, a altura do retângulo tem que ser metade da altura do triângulo. Olha lá, então quando você bateu o olho numa pergunta desse tipo, você já sabe, você não precisa fazer conta, cara. Se o cara falar pra você, um triângulo de base 10 e altura 8, qual tem que ser? Pô, se a base é 10, aqui vai ter que ser 5. Se a altura é 8, o y vai ter que ser 4, certo? E aí você de cara já mata esse tipo de questão aí, sem precisar pensar. Valeu? É isso aí, galerinha. Demonstraçãozinha aí legal, pra você aplicar nas questões sem precisar pensar.